Tem time europeu fazendo proposta querendo tirar a cria de Cotia do São Paulo. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre a não vinda do Marcos Leonardo para o São Paulo. Tem bastante bastidor e informação aí sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão? Tá tranquilão, né? Infelizmente, deu ruim, melou aí a contratação do Marcos Leonardo, né? Fechou a janela ontem meia-noite e deu ruim, né? Infelizmente ele não vem e evidentemente, né, rapaz, que a frustração é muito grande, tá? É muito grande aí. Apesar que no vídeo da tarde que eu gravei ontem, eu até falei pra vocês que eu já tava aceitando a não vinda dele, né? Porque tava passando as horas, tava passando ali, né? O dia tava passando, as horas passando, chegando mais perto ali da janela fechar. E no vídeo da tarde eu falei, ó, já tá até aceitando que ele não vem, tá? Já tá aceitando que ele não vem. Saiu a informação que ele tinha sido inscrito lá na Champions Asiática, né, para poder jogar a Champions Asiática, e foi realmente confirmado, ele foi inscrito para jogar a Champions Asiática, e a frustração é muito grande, porque a expectativa é muito grande de uma contratação que seria uma contratação assim, espetacular para o São Paulo, né? Além do nível do jogador, além da contratação, o contexto também que você tem que olhar, né? Um jogador de nível mundial, um jogador que está no auge da carreira dele, acabou de ser o artilheiro do Super Mundial, ele foi um dos artilheiros da competição. É um jogador, né, que vindo pro São Paulo, ele estava com expectativa de ir para a Copa do Mundo ano que vem. Um jogador que pode ir para a Copa do Mundo ano que vem. Acho mesmo que, até depois que ele saiu do Al-Hilal, acho que ele deve jogar na Europa. É um jogador que deve jogar na Europa aí. Eu acredito que ele vai jogar na Europa depois que ele sair aí do Al-Hilal. Então, tipo assim, uma contratação muito grande, né, de um jogador muito bom, no auge dele, jogador jovem, entendeu? Aí você pega tudo isso que eu falei. Aí você pega a situação do São Paulo, que está com os 3 centroavantes machucados. Seria, sim, uma contratação espetacular, né? Seria a melhor contratação, irmão, em muito, muito tempo do São Paulo. Só que, infelizmente, não deu. Na frustração, a chateação é muito grande, porque era algo muito grande e a expectativa, consequentemente, muito grande, né? E quando não funciona, a frustração também é muito grande, né? E, infelizmente, ele não vem. E o André Hernan publicou ontem: São Paulo teve reuniões ao longo do dia e na última foram colocados valores que o São Paulo não alcançaria, né? Aí logo depois, a Raíssa Simplício do Portal Gol traz aqui a condição, tá, que o Al-Hilal aí impôs ao São Paulo, que o São Paulo não conseguiu arcar. Segundo a Raíssa Simplício, o Al-Hilal aí exigiu que o São Paulo pagasse o salário integral do Marcos Leonardo. O clube saudita se recusou a dividir ou até mesmo pagar parte do salário, o que ficou inviável para o São Paulo, tá? Então, segundo a Raíssa Simplício, essa condição aí foi, o Al-Hilal falou: você quer o jogador? Eu libero, mas vocês vão ter que pagar o salário dele todo, entendeu? Você quer levar ele, leva, a gente empresta ele até o final do ano, só que vocês arcam com o salário dele integral, não vou gastar nada, não quero gastar R$1 com o salário, e o São Paulo, evidentemente, não tem como pagar isso, né? Para quem não sabe, o Marcos Leonardo ganha no Al-Hilal 2,5 milhões por mês, tá? 2,5 milhões por mês é o salário do Marcos Leonardo. E é óbvio que o São Paulo tem a menor condição de pagar isso aí para ele, né? Infelizmente não tem condição de pagar isso aí para ele. Ela completa aqui, né? O Inzaghi, que é o técnico do Al-Hilal, o Inzaghi, né, que estava na Inter de Milão, foi para o Al-Hilal, ele quer usar o atacante na Champions Asiática, mas o staff do atleta ainda terá uma conversa com a diretoria. Lembrando que, né, que tem alguns mercados alternativos ainda que está com a janela aberta, e o mercado próprio da Liga Saudita está aberto até o dia 10. Né? Então, bora ver se ele vai se negociar com algum time de alguma liga alternativa. Acho que não. Ou até sair do Al-Hilal para ir para o time da Arábia. Né? Vamos ver, porque a janela está aberta na Arábia até o dia 10. Né? Ou então, se ele vai ficar lá encostado mesmo e jogar só Champions da Ásia, né? Porque Champions da Ásia é jogo só de vez em quando. Né? Aí ele vai ficar encostado, porque ele não pode jogar os outros campeonatos, apenas a Champions Asiática, como a gente comentou que ele foi inscrito ontem aí na competição, né? Então, complicado demais, minha garganta tá com a garganta inflamada, viu, rapaz? Tô falando baixo aí por causa da garganta aí, tá bom? Aí o que acontece? Temos aqui bastidores que o Alexander Vieira trouxe, ó. Segundo o Alexander Vieira, Marcos Leonardo está muito decepcionado com a atitude do Al-Hilal em negócio fracassado com o São Paulo. No melhor momento da carreira, o atacante se sente que está sendo limitado pelos árabes. Ele estava disposto a jogar no São Paulo e voltar em janeiro para a Arábia em um outro cenário.
A frustração é gigante também do staff e da diretoria do clube, né? Então, segundo o Alexandre Vieira, o Marcos Leonardo está decepcionado aí, né? Que o Al Hilal não liberou ele, né? Ele que fez de tudo para vir para São Paulo, só que infelizmente os caras não o liberaram aí. Tá todo mundo triste, né? Menos o Al Hilal, né? A diretoria consequentemente ficou triste, né? Porque foi um fracasso a negociação, não conseguiu trazer. A torcida também e ele também, né? Então, o único que ficou satisfeito com isso aí foi o Al Hilal mesmo, né? Que vai manter o jogador lá, por mais que vai jogar só a Champions da Ásia. Na Champions Asiática é aí, né, rapaz? Então, uma situação bastante triste aí pra gente, né? E fazer o quê? Bola pra frente agora, tá? Bola pra frente agora. Outra informação importante que o Eduardo Afonso da ESPN trouxe. Apesar da negativa nesta janela, o São Paulo tentará novamente a contratação de Marcos Leonardo no futuro. Assim, cara, que tipo assim, é que essa contratação agora, né, era um contexto muito específico, né, cara? Os caras contrataram lá o Darwin Núñez do Liverpool, né? Aí, não, já tinha passado o limite estrangeiro, não podia escrever o Marcos Leonardo, entendeu? Ele tá pensando em Copa do Mundo, então, tipo assim, o cenário da vinda dele que acabou não dando certo, o cenário, o contexto, era único, não vai ter outra situação dessa. Pode ser que um dia ele venha no futuro, né, jogar no São Paulo, porque a família dele é São Paulo, ele também é, mas esse contexto de agora era uma oportunidade única. Deu pra ele não estar jogando lá, entendeu? Conseguiu empréstimo até o final do ano. Agora, ou ele vai ficar lá, né? Ou então algum clube aí vai comprar ele em breve, entendeu? Então, evidentemente, fica difícil mais uma filha do Marcos Leonardo pro São Paulo a curto prazo, tá? Porque ele tem 22 anos, vai 23, né? Então, tipo assim, pode ser que ele um dia venha, mas bem provável que seja lá pro futuro, sabe? Quando ele tiver 30 e pouco, né? Quando ele tiver aí já encerrando a sua passagem na Europa, quem sabe ele volta aí, como aconteceu com vários jogadores, como acontece com a maioria, né? Que vai pra Europa e volta quando tiver ali já para encerrar a carreira, né? Enfim, triste aí porque a gente ia ter ele agora no auge, né? No auge, chega sem centroavante, a gente tava sem centroavante, ele chegar aí agora, ia jogar, né? Apesar que assim, convenhamos, é um Barcelona, a gente fala do centroavante que tá machucado, por causa da necessidade que a gente tem de centroavante, né? Mas, independentemente de ter machucado não, irmão, se tivesse todo disponível, o Marcos Leonardo ia jogar porque ele é melhor que todos, né? Todo respeito ao André, ao Caleri, mas o Marcos Leonardo é mais jogador que os dois, né? Então, a questão quando a gente fala dos lesionados é que a gente não tem mais ninguém, né? Tipo assim, seria, imagina, pô, não tem ninguém, aí chega o Marcos Leonardo, né? Então, tipo assim, seria um negócio assim, espetacular, fantástico, mas não deu certo, né? Não deu certo, infelizmente aí. Segundo, olha isso aqui. Segundo a ESPN, o São Paulo rejeitou uma proposta do CSKA da Rússia de 3 milhões e meio de dólares, pouco mais de 19 milhões de reais pelo Henrique Carmo, tá? O CSKA da Rússia que foi quem comprou o Matheus Alves, né? Por 6 ou foi 7 milhões de euros. Isso é culpa da diretoria, né? Vende todo mundo a troco de pinga, entendeu? Aí os caras chegam aqui e oferecem 3 milhões e meio de dólares, entendeu? Uma vergonha isso aqui. Eu nem pra chamar isso aqui de proposta, uma vergonha escutar isso aqui. 3 milhões e meio, né, aí, pelo Henrique Carmo. O mesmo clube que comprou o Matheus Alves por 6 milhões. 6 ou foi 7 aí. Aí os caras falam, opa, lá que estão doando jogador, né? O próprio CSKA pegou um jogador doado pelo São Paulo. Pô, vamos ver se a gente consegue pegar ali o Henrique Carmo também. Mas a diretoria do São Paulo recusou. Aí, né? Lembrando que, né, o CSKA é da Rússia, a janela na Rússia tá aberta ainda, né? Então, tipo assim, se eles quiserem aumentar a proposta para levar o Henrique, ainda pode sair, né? Porque a janela de lá ainda está aberta, né? Aí a ESPN até completa aqui uma nova proposta em breve pode chegar, né? Então vamos aguardar. Aí, belezinha? Enfim, vamos seguindo aí, rapaziada. É o seguinte, ó. A gente ficou muito focado ontem, né? Ontem na segunda-feira, no domingo aí, muito focado na situação do Marcos Leonardo, porque não tem como não falar de outra coisa a não ser do Marcos Leonardo, né? E passou meio batido a questão aí do fundo de investimento para Cotia, né? Aquele investimento que a gente falou que pode ser do Marinax ou pode ser de outro investidor. Segundo o blog do São Paulo, tá? O FIP, que é o fundo de investimento aí, foi aprovado pelo Conselho de Administração por unanimidade, tá? Gabriel, então agora vai ter
tem que ter mais uma votação ainda. O próximo passo vai ser uma votação aí, dessa vez no Conselho Deliberativo, tá? Então, no Conselho de Administração, todo mundo votou a favor, todo mundo gostou, todo mundo aprovou aí esse FIP, que é o Fundo para o Investimento em Cotia, tá? O Conselho de Administração aprovou, que era óbvio, né? O Conselho de Administração, não. Todo mundo ali apoiou Casares, era até óbvio que isso ia passar com facilidade, como foi. Agora para o Conselho Deliberativo, né? Onde os conselheiros aí vão votar para ver se aprova ou não, né? Esse investimento nesse fundo para ter um investimento em Cotia, né? Como eu falei, deve ser, a tendência é que seja o Marinax, mas se não for, ele pode ser outro investidor aí, né? Vamos aguardar. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.